se eu conseguir passar aqui, porque eu acho que eu é que travei aqui no computador. Peraí. Vamos ver se eu passei muito. Não. Vamos lá. Então, assim, a gente não pode falar de representação tabular e representação gráfica sem falar naquilo que origina uma tabela e um gráfico, que são as variáveis. Tá? Muitas pessoas não sabem, não lembram ou nunca ouviram falar, mas existem tipos de gráficos mais adequados para tipos de variáveis. Então, a gente começa a falar sobre as variáveis qualitativas e depois a gente vai avançar para as variáveis quantitativas, tá certo? Então, existem tipos de variáveis. É importante saber por que elas são classificadas dessa forma e quando se recomenda utilizar um gráfico A, B, C, D ou usar outro tipo de gráfico. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Elaboração de gráficos não é uma coisa ao acaso. A pessoa faz um gráfico de pizza, por exemplo, uma variável quantitativa. Ninguém merece, né? Vamos lá. Variáveis qualitativas. Quando os dados podem ser distribuídos em categorias mutuamente exclusivas, ou seja, quando você pode fazer contagens e separar objetos, populações, e aí tem aqui alguns exemplos bem clássicos, né? Sexo biológico, raça, cor dos olhos. Bom, e as variáveis qualitativas, elas têm uma subdivisão. Elas podem ser classificadas em variáveis qualitativas nominais e variáveis qualitativas ordinais. Ordinais por quê? O nome já diz, né? Ordem. Tem alguma ordem implícita. A gente vai ver agora alguns exemplos, tá? Bom, e geralmente a boa norma recomenda que quando você elabora um questionário, um protocolo, um formulário do serviço para coletar dados, para fazer um estudo epidemiológico, você codifique as respostas. Então, por exemplo, a variável sexo biológico poderia ser codificada como masculino 1, feminino 2. Ou ao contrário, né? 1 feminino, 2 masculino. É importante codificar, porque depois você vai gerar um banco de dados com esse formulário, tipo o formulário do imposto de renda, né? Quando a gente preenche o imposto de renda, ele gera por detrás daquela máscara, ele gera um banco de dados, que depois a Receita Federal tem acesso para fazer os estudos, né? E fazer a malha fina também. Bom, se existem as variáveis qualitativas, existem também as variáveis quantitativas, o nome já fala, quantidade. Elas também podem ser subdivididas. Quando você tem uma contagem de números inteiros, por exemplo, número de hospitais, número de pacientes, você diz que a variável é quantitativa discreta. Quando o número não é inteiro, você diz que a variável é quantitativa contínua. Os exemplos clássicos, idade, peso e altura. Bom, mas temos aqui um primeiro pulo do gato. As variáveis, nesses dois casos, ou seja, quando a variável é quantitativa discreta ou contínua, ela pode ser medida, mensurada, numa escala intervalar ou numa escala de razão. Então, aqui eu tenho minha primeira síntese de hoje, do que eu falei até agora, nessa figura. As variáveis podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. Se elas são qualitativas, podem ser nominais. Nomes são respostas. Eu não consigo ordenar. Ou eu posso ter uma qualitativa ordinal. E as variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Em ambos os casos, eu posso medir faixa etária, faixa de renda, etc. Ou eu posso medir uma faixa de número de habitantes, a população de pequeno porte, menos de 5 mil habitantes, quando a variável é quantitativa discreta. Então, eu tenho escala de medida e eu tenho tipo de variável. São coisas diferentes, não confunda. Tipos de variável, qualitativa e quantitativa. Escalas de medida, intervalar ou escala de razão, que é um numerador, né, sobre o denominador. Bom, vamos falar de alguns exemplos. Bom, eu não falei até agora, estava fazendo uma prévia com o Jonas, mas quem quiser levantar a mão, fazer barulho, fazer pergunta, o chat para mim, deixa eu ver se eu abro ele aqui. O Jonas puder me ajudar. Podem me interromper, tá? Quando quiserem. Bom, o exemplo a seguir, então, é de uma pesquisa clássica, uma pesquisa que já lá se vão mais de 20 anos, perfil dos médicos no Brasil, perfil dos médicos e enfermeiros,
de 1995, mas ainda está bem atual. A gente não fala mais de PSF, fala de estratégia de saúde da família. Bom, aqui eu não consegui fazer a animação, mas eu acho que todo mundo conseguiu compreender, né? Era para aparecer o vermelho depois. Vamos lá. Que tipo de variável eu tenho aqui? Márcia Torres, já que você virou aluna, qual é o tipo? Márcia. Abre aí o microfone, Márcia. Márcia? Está no telefone ainda? Bom, Márcia não quis falar, não tem problema. Então, são variáveis qualitativas, porque eu estou medindo uma qualidade, um atributo, e as respostas são nominais. Então, esses 3 exemplos são variáveis qualitativas nominais. E agora, número de habitantes. Então, a variável que está implícita nessa quarta pergunta, quantos habitantes possui a cidade onde você mora? A variável é número de habitantes. Tá? É uma variável quantitativa o quê? Eu estou com idade, variável quantitativa contínua. Bom, por fim, que tipo de variável é essa? Eu tenho 2 perguntas aqui. Grau de escolaridade da mãe e do pai. Eu tenho como colocar as respostas numa ordem, não tenho? Do menos escolarizado ao mais escolarizado. Ou seja, eu tenho uma variável qualitativa, são nomes, mas eles podem ser ordenados, ela pode ser ordenada. Então, ela é qualitativa ordinal. Mais um resumo da nossa aula de hoje. Olha que interessante. Eu costumo dizer que é o poder camaleônico das variáveis quantitativas contínuas. Elas são as mais poderosas, elas são as mais importantes de serem mensuradas. Por quê? Olha a setinha branca aqui em cima. A variável quantitativa contínua, ela pode ser transformada numa variável quantitativa discreta. A variável quantitativa discreta pode ser transformada numa variável quantitativa ordinal, que pode ser transformada numa variável nominal. Vocês querem ver o exemplo? Idade. Eu posso medir idade só pelos números inteiros. Tá certo? Posso medir idade pelos as crianças, os adolescentes, os jovens adultos e idosos, não posso? E posso também medir a variável idade como os mais novos e os mais velhos, por exemplo. Eu posso ter uma outra categorização. A idade vai só até aqui. Ou seja, a variável idade, que originalmente é uma variável quantitativa contínua, ela pode ser medida, transformada numa variável discreta. Se eu estou pegando os números, os anos inteiros, e pode ser transformada também numa variável qualitativa, tá? Ciclos de vida e por aí vai. Bom, vamos agora falar sobre tabelas. Então, essa primeira parte que eu falei de tipos de variáveis, por que ela é importante? A gente vai falar de tabelas, representações tabulares e representações gráficas. Deixa eu ver a hora aqui. Tá. Então, quando eu estiver falando de representações de gráficas, o que eu falei agora, acabei de falar de tipos de variáveis, vai se aplicar, porque a gente vai usar esse conceito que a gente falou agora de tipos de variáveis para escolher o melhor gráfico de acordo com o tipo de variável. Bom, uma tabela não é fechada, tá? Uma tabela que tem números não tem aquele fio da vertical, tá? E também não tem aquelas linhas no meio. Quando você manda, por exemplo, uma designer fazer algum trabalho ou alguém que não está muito acostumado, o normal é a pessoa sair colocando as linhas, tá? Mas pelas normas do IBGE que embasaram a BNT, o IBGE surgiu antes da BNT, para quem não sabe, é essa a forma. E para o IBGE também, toda tabela tem título, toda tabela tem um cabeçalho, tem uma coluna indicadora com a variável ou com as variáveis, tem o seu corpo da tabela, essa daqui é bem simples, né? Só tem uma variável, tem fontes. Opcionalmente, uma tabela vai ter uma nota e uma chamada. Qual é a diferença entre nota e chamada? Alguém sabe, Vinícius? Muito silêncio. Alguém?
Bom, estou vendo que... Deixa eu ver aqui no chat. Aqui. Alguém mandou mensagem. Tá, já voltou o áudio, Jonas? Tá perfeito o seu áudio. É que ninguém sabe responder mesmo. Hã? É o quê, Jonas? Ninguém está sabendo te responder essa questão aí, não. Eu vi o Matheus aqui. O Matheus está falando. A chamada seria a particularidade do dado, uma variável a mais? É assim, a nota, ela se refere à tabela como um todo, tá certo? A nota é para chamar a atenção de uma, por exemplo, aqui, essa nota, nascimentos ocorridos no ano do registro, tá? Vale para toda a tabela. E a chamada é exatamente isso que você falou, Matheus. Parabéns, ganhou uma estrelinha. É para chamar a atenção de um dado específico da tabela, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver em artigos, em relatórios, um asterisco, uma letra A, um jogo da velha, tá certo? De algum dado. Vamos seguir. Então, vejam que esses dois elementos aqui são opcionais. Mas uma tabela sempre tem fonte, nem que seja trabalho de campo realizado na CESAL, papapá, sempre. Tabela sem fonte não é tabela, é zero, nota zero. Tá? Vamos avançar. Se eu conseguir aqui, né? Vamos lá, foi. Bom, eu já falei, então, dos componentes da tabela, título, corpo, cabeçalho, coluna ou colunas indicadoras e, opcionalmente, notas e chamadas. Vamos ver, então, um exemplo agora de uma tabela de dupla entrada, que é um clássico da epidemiologia, que a gente chama de tabela de contingência ou tabela de dupla entrada. Ela tem duas variáveis, né? No caso aqui, sexo e ano de registro. Duas variáveis. Tá? Bom, uma outra forma de apresentar os seus resultados em forma de representações tabulares é o que a JAMA, Journal of American Medical Association, criou na década de 90, eu me lembro disso, foi ela que criou nos seus artigos a possibilidade de você juntar 5 ou 10 tabelas numa única tabela chamada tabela resumo. O que é isso? Como é que surgiu isso lá na década de 90? As revistas científicas indexadas limitam o número de tabelas que você pode submeter num artigo científico. Geralmente 5, não mais do que isso. Para burlar um pouco essa questão, para tentar fazer uma saída mais elegante, vamos dizer assim, eles passaram a aceitar esse tipo de tabela que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se o computador me ajudar a passar. Espera aí. Vamos nós. Aqui, pronto. Vejam aqui, quantas variáveis. Eu poderia ter, ao invés de uma única tabela, então essa tabela aqui conta como uma única tabela, chamada tabela resumo, tá? É um clássico. A gente usou, por exemplo, no relatório final do PCA Tool, que a gente vai apresentar daqui a 2 semanas aí em Campo Grande. A gente usa em artigo científico, é um clássico. Desde a década de 90, desde que a JAMA criou, o periódico JAMA criou, todo mundo passou a usar. E qual é a vantagem dela? Tem uma vantagem. Eu poderia ter uma tabela aqui separada, 2 tabelas, 3 tabelas, 4 tabelas, 5 tabelas, 6 tabelas, 7, 8. Então, ao invés de eu ter 8 tabelas, eu trago, atenção, não é chapar uma tabela embaixo da outra, não. Tem uma metodologia aqui dentro, tá? Os valores mais frequentes, as maiores frequências absolutas são trazidas para a tabela resumo. Então, esse aqui é um exemplo da minha dissertação de mestrado de 1999. Meu Deus do céu, já tem 20 anos, minha Nossa Senhora. Em que eu trabalhei com o conceito de médicos migrantes de formação, que eram médicos que se graduavam numa unidade da federação e iam fazer a residência médica em outra unidade da federação. Eu quis mapear fluxos de migração. Então, os médicos que se formavam em São Paulo, aliás, os médicos que se formavam em qualquer unidade da federação iam para São Paulo para fazer a residência. Era o maior fluxo. O segundo fluxo, Rio de Janeiro. Terceiro fluxo, Brasília. Então, praticamente, Rio, São Paulo e Brasília atraía, nesse conceito de médicos migrantes de formação, ou seja,
Eu estou considerando médicos que se graduaram e foram fazer residência em outra UF. Nesse universo dessas pessoas, esses eram os 3 maiores fluxos. E por aí vai. Então, assim, aqui eu trago aquilo que chamou mais atenção. Por exemplo, eu não coloco aqui se a pessoa possui algum parente médico, sim ou não. Eu coloquei a maior frequência, sim. Tá certo? Eu não coloco aqui a natureza da instituição formadora dele da graduação, pública federal, pública estadual, pública municipal. Não, eu coloco a maior frequência. Tá? E Minas Gerais, nessa época, era o estado exportador. Muita gente saía de Minas para fazer a residência em outras UFs. Era o que se destacava. Era Minas. Tá? Então, é um exemplo que parece que é simples, mas tem uma metodologia por detrás e é muito utilizado em relatórios de gestão, em relatórios de pesquisa, em artigos científicos, no mundo real. Bom, vamos falar um pouco agora de um outro desafio, que é quando você tem os dados brutos. Quando você tem os dados brutos, nessa forma daqui, por exemplo, esse é um exemplo do livro da professora Sônia Vieira, Bioestatística da Unicamp. É um clássico, todo mundo conhece esse exemplo, então vou trazer para vocês. Aqui eu tenho 100 crianças recém-nascidas, o peso ao nascer. Bom, se eu pedisse para vocês me falar sobre esse conjunto de dados, o que vocês acham? Ficaria difícil, né? Porque como é que você vai falar uma montanha de dados aqui sem dados? Claro que aqui, se fosse num banco de dados, eu teria uma coluna embaixo da outra, tá? Para caber na tela, didaticamente, a gente coloca em colunas separadas. Mas como variável, isso aqui apareceria em 100 linhas, tá certo? Uma embaixo da outra, tá? Eu não consigo falar muita coisa, tá certo? Então, por causa disso, por eu ter qualquer variável quantitativa dessa forma daqui, que é assim que ela vem do campo, né? Você coleta e registra dessa forma, é que eu preciso fazer alguma forma de resumir esse conjunto de dados, tá? E eu vou começar a resumir no exemplo de uma tabela. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, o meu N, a minha amostra é 100, fica mais fácil para fazer o cálculo, né? Porque eu vou dividir um denominador por 100, tá certo? E vou fazer o primeiro passo. O primeiro passo é, eu tenho que criar as linhas da tabela, que são chamados intervalos de classe. O que eu tenho que fazer primeiro? Pegar o menor valor e o maior, né? Isso é meio intuitivo, né? Eu tenho que pegar o menor valor, que é 1,5, e o maior valor. O menor valor está aqui, ó, 1,570, tá vendo? E o maior está aqui, 4,600, tá? Eu tenho que identificar eles, tá? Porque eles vão ser os limites inferior e superior nos intervalos. E aí, tem várias teorias, fórmulas para definir o número de linhas da tabela. Esquece, usem o bom senso. Podem dividir de meio em meio quilo, podem dividir de 1 em 1 quilo. Nesse caso, eu fiz a opção de dividir de meio em meio quilo, tá? Então, eu teria esses intervalos aqui. Criança que nasceu com 1,5 kg a 2, 2 a 2,5, 2,5 a 3, 3 a 3,5 e até 5. Ou seja, 4,6 cabe aqui e o 1,570 cabe aqui. Depois eu tenho que contar quantas pessoas estão nesse intervalo, entendeu? Eu teria que fazer uma contagem. É claro que nesse exemplo eu não faria isso manualmente. Eu faria isso no computador, fazendo uma tabela dinâmica, usando um programa estatístico, enfim. Que é uma outra aula que a gente também poderia dar, viu, Ana? Como trabalhar com tabela dinâmica no Excel, que é uma ferramenta de gestão muito poderosa para fazer esse tipo de solução que eu vou fazer aqui didaticamente, tá? Transformar isso aqui numa tabela, pela tabela dinâmica. Mas eu vou fazer aqui didaticamente, somando. Se eu somar, eu vou ter daqueles 100, 34 recém-nascidos nessa faixa de peso, tá certo? Geralmente a gente também calcula o ponto médio, depois eu vou mostrar para quê? Para botar no histograma, que é um dos tipos de gráfico que eu vou mostrar, tá? Já adiantei aqui. Mas essa tabela geraria esse resultado. Dados da apostila, de uma apostila que eu tenho, a tabela com título, com fonte, tabela aberta, não tem fio na vertical e não tem as linhas no meio, tá?
Bom, aí eu comentei logo no começo da aula que existem normas para elaboração de tabelas, são normas antigas, tá? Que elas são todas seguidas. Na verdade, primeiro quem criou foi o IBGE, depois a ABNT e esses outros órgãos de normatização vieram regulamentar. Então, assim, recomendações para elaboração de uma tabela. Uma tabela deve ter um título que responda a 3 perguntas: o que, onde e quando. Ou seja, qual é a variável, qual é o fenômeno, aonde, quer dizer, qual é o local, é Campo Grande, é Rio de Janeiro, é Brasil, é o Hospital das Clínicas, qual é, e quando, o ano, o período, o mês, tá certo? Então, uma tabela, o que, onde e quando. Bom, o título deve ser completo, breve, claro, o mais conciso possível e escrito com letras maiúsculas. Isso depois, ao longo do tempo, vem mudando, tá? Pode ser tanto maiúsculo quanto maiúsculo minúsculo, tá? E foi o IBGE que publicou esse livrinho em 93, ensinando as pessoas a formatar tabelas. Por exemplo, é o IBGE que fala o seguinte, ó: além da tabela não poder ser fechada nos 2 lados, nem ter linhas horizontais internas, não deve haver células em branco. Tá? Ao invés de colocar a célula em branco, você usa essa representação. Traço, dado numérico igual a 0. Ponto, ponto, não se aplica dado numérico. Ponto, 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 dado numérico não disponível. X é quando você tem dado amostral. O IBGE muitas vezes divulga tabelas de pesquisas amostrais com X, Amapá, Roraima, que a amostra é muito pequena. Se ele divulgar o número dali, daquela célula, tabela, ele vai identificar quem respondeu. Então, ele não pode, ele bota X. E o 0 ou menos 0 quando é arredondamento. Bom, para finalizar essa primeira parte da aula, que a gente já tem 30 minutos, eu vou falar, então, assim, as recomendações gerais para a elaboração de uma tabela. Recomenda-se que uma tabela seja elaborada de forma a ser apresentada em uma única página. Se não der, a gente usa aquele artifício. Você coloca a palavra continua no final, pontinho, pontinho. Na página seguinte, repete o título e o cabeçalho da tabela e segue com a tabela. E aí coloca finalização, logo em cima, antes do cabeçalho. Depois eu vou mostrar um exemplo. Recomenda-se que em uma tabela o número de células com dado numérico seja superior ao número de células com sinal convencional. É aquele clássico do aluno que coletou uma amostra de 10 ou 20 pessoas no trabalho de campo, não tem nada contra, mas que fica cheio de buraco na tabela. 0, 0, ponto, traço. Esquece, não é para fazer a tabela. Entendeu? Por quê? A tabela tem que ter número. Se você tem mais tracinho, mais 0, mais pontinho, pontinho do que número, não se aplica a fazer uma tabela, né? Faz a análise textual só dos dados, tá? Transforma o quant em quali, né? Que muita gente acha, tem uma teoria aí, muita gente acha que coletou 10 amostras, né? Entrevistou 10 pessoas, a pesquisa é quantitativa. Me poupa, né, gente? Não dá, né? Entendeu? Então, assim, não é porque você coletou 10 resultados ou entrevistou 10 pessoas que a pesquisa é quantitativa, tem abordagem quantitativa. Não é, ela é mais quali do que quant, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Recomenda-se que em uma tabela a classificação outros ou outras, quando existir, seja proporcionalmente inferior. Ou seja, o que está escrito aqui? Que o outros, para a categoria outros, não pode ser a maior categoria, a categoria com maior frequência. Tá? Porque senão você tem que abrir esse outros e criar outras categorias. O outros não pode ter uma frequência muito elevada, senão você mediu mal a sua variável ou você está tendo surpreendido com alguns resultados que você não planejou bem e não esperava. E, por fim, recomenda-se que as tabelas de uma publicação apresentem uniformidade gráfica, os corpos, tipos de letra, números, ou seja, nada de fazer carnaval, entendeu? Formatação única. Se o título está em negrito, caixa alta,
todos os títulos negrito de caixa alta. Se a fonte está em negrito, com um número menor do que o título, todas as fontes têm que estar iguais. Formatação em artigo científico, quem for mandar depois submeter, não passa nem na porta da editoria, tá? Não é só questão de forma, não. Porque você lê as normas de uma revista e muitas delas não passa nem do editor-chefe quando você recebe um trabalho todo desformatado. Até porque dificulta o parecer e a leitura dos leitores. Não é uma questão só de forma. A forma acaba atrapalhando interpretar o conteúdo. Tá? Acreditem nisso. Bom, representações gráficas. Além da elaboração de tabela que representa os dados coletados, é muito comum a representação de gráficos. Mas preste atenção numa coisa, eu trouxe aqui uma pegadinha para vocês. Tá? Porque muitas vezes a gente pode querer calcular a média, mediana, desvio padrão e achar que é suficiente. Não preciso nem fazer um gráfico nem uma tabela. Eu só vou calcular média, mediana, não vou fazer representação gráfica, não vou fazer tabela. Só vou calcular aquilo que a gente chama de estatística descritiva. Vou calcular uma média, um desvio padrão. Mas olha que pegadinha interessante. Olhem essas 4 colunas, X1, X2, X3 e X4. Se alguém fosse calcular a média e desvio padrão, cada uma assim, dessas variáveis teria a mesma média e o mesmo desvio padrão. Uma pessoa mais desavisada poderia dizer, bom, então a distribuição dessas 4 colunas, dessas 4 variáveis, é igual, né? A distribuição é a mesma. A variável tem o mesmo comportamento, ou seja, eu posso dizer que se a média é 30 e o desvio padrão é 5,8, eu não preciso investigar graficamente esse comportamento. Ficou baixo o áudio ou não? Jonas? Está ótimo o seu áudio. O Vinícius não está te ouvindo. Vinícius não está te ouvindo direito, não, mas o áudio está bom. Tá bom, o áudio tá. Pode ser só o meu. Eu vou tentar sair da sala e voltar. Eu acho que deu um probleminha aqui. Mas só para confirmar, para ver se estava todo mundo ouvindo bem. Desculpa, Felipe. Mas assim, eu resolvi abrir o chat agora. Vocês podem se comunicar pelo chat, tá? Estou com o chat aberto aqui, para interagir mais. Eu não gosto de ficar falando sozinho, não. Bom, olha que interessante. X1, X2, X3 e X4. Aqui são variáveis completamente com uma distribuição completa. Olha essa daqui, inclusive. Você poderia estar matando alguém se você usasse só a média. Então, moral da história. Nem sempre as medidas de tendência central e de dispersão, que todo mundo conhece, vamos combinar, né? Média e desvio padrão, representam de forma fidedigna um conjunto de dados sob a ótica comparativa. Tá? Então, muito cuidado em não olhar a distribuição gráfica de variáveis quantitativas, principalmente quantitativas contínuas. Bom, quando examinamos um gráfico, devemos obter o maior número possível de informações, examinar a tendência geral do fenômeno, tirar conclusões e elaborar hipóteses mais coerentes. Tem uma outra pegadinha aqui. Muita gente começa a fazer o gráfico com uma escala de 0, que é a escala que o Excel dá automaticamente. Atenção! Se você fizer isso, se você deixar no automático do Excel, você vai perder as diferenças, tá? Então, nem sempre deixar a escala fixa no 0, no Y, no eixo vertical, é adequado, tá? E essa aqui talvez fosse a mensagem mais importante da aula de hoje. Conforme veremos a seguir, há gráficos que são mais indicados para determinados tipos de tabelas, eu diria mais determinados tipos de variáveis apresentadas em um trabalho. Vamos olhar o histograma. O histograma parece um gráfico de barra, mas ele não é um gráfico de barra, ele é parecido, tá? A diferença é que você tem um cálculo aqui dentro que lembra um pouco o que a gente chamaria de distribuição de probabilidade, área 1, percentagem 100%. Vamos olhar essa tabela. Eu tenho aqui um exemplo de intervalos de classe desiguais. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 5, tá? São desiguais, as amplitudes são diferentes. E aqui eu tenho a proporção que soma 1 ou 100%. Então, eu tenho 18% das mulheres
com pressão 115 por 120. Tá? Vamos olhar o que isso aqui se transformaria em termos de gráfico. Se transformaria no histograma, mas reparem aqui, de 90 a 100, eu tenho uma amplitude que é o dobro de 100 a 105, tá certo? Então, a diferença principal do histograma em relação ao gráfico de barras é que ele pondera o eixo X. Se aqui a distância é o dobro, a amplitude é o dobro, eu vou contar a barra maior. Se aqui a barra só tem uma amplitude de 5, ela é menor. Não precisem se preocupar que no final da aula, vou mandar para o Jonas disponibilizar um arquivo em Excel com tipos de gráficos que já estão prontos, que é só substituir para fazer o gráfico, tá? A aula vem antes, é óbvio, né? Não vou mandar esse arquivo antes, né? Primeiro vem a aula, depois vem a coisa mais mastigada, tá certo? Lá vamos nós. Bom, um outro gráfico parecido com esse, muito parecido, chamado polígono de frequências, ele une o ponto médio. Então, eu tenho aqui, de 90 a 100, eu tenho 95, não tem? É como se eu fosse ligar uma linha aqui no ponto médio ao ponto médio de 100 a 105. Ao ligar essas linhas, ligar na metade da barra, o mesmo histograma muda de nome para polígono de frequência. Tá? Então, fez o histograma, fez o polígono de frequência. Então, eu tenho aqui a terceira síntese de hoje. Se eu tenho esse histograma de enfermeiros na época do PSF em 99, ele é irmão gêmeo desse polígono de frequência. Dá para ver, né? Tá vendo? Aqui você liga esse ponto, desce aqui, ele tem o mesmo padrão de curva, né? Só que um é o polígono de frequência e o outro é o histograma. As pessoas conhecem mais o histograma, conhecem menos o polígono de frequência. Mas de um você deriva o outro. Bom, esse é um outro exemplo de um gráfico resumido. Eu tenho aqui 6 variáveis, a renda declarada. Então, também seria um exemplo de gráfico resumo, né? Você pode ter vários polígonos de frequência no mesmo gráfico, tá? E comparar eles, porque aí tem essa vantagem. Como você ponderou aqui o ponto médio, você pode comparar na vertical todas as observações. Por exemplo, o Centro-Oeste tinha uma maior renda média mensal. Os médicos tinham uma maior renda mensal nessa época, os médicos da saúde da família. Bom, agora um outro gráfico. Eu acabei de comer uma pizza, então eu já jantei. Mas não se confundam, né? O gráfico é gráfico de setor, mas é conhecido também como gráfico de pizza ou torta. Aliás, duas coisas muito boas, né? Consiste em um círculo. Agora, atenção. O tipo de variável que eu uso para construir esse gráfico é uma variável qualitativa, tá? Não usem a variável idade para fazer esse tipo de gráfico. Para a bioestatística, isso é considerado um erro. Se as pessoas usam, é problema delas. Mas se você estiver falando tecnicamente, né, é considerado um erro, tá? Então, para esse tipo de gráfico de setor, você usa variáveis qualitativas. Assim como você também usa, para esse tipo de gráfico, que é o gráfico de barras, variáveis qualitativas também, tá? Sejam elas nominais ou ordinais. A vantagem desse gráfico de barras, invertido, né? O eixo X está aqui, é que você consegue colocar bastante texto aqui, tá vendo? Você consegue colocar o texto aqui. Então, quando a variável for qualitativa, esse é o gráfico recomendado. Então, mais uma síntese. Os gráficos de setores e de barras são muito utilizados para apresentar variáveis qualitativas. Tem mais um terceiro gráfico também, tá? Que é o gráfico de pilha ou gráfico empilhado 100%. Ele combina os dois pressupostos do gráfico de barras e do gráfico de setor, né? Porque ele também soma 100%, que nem o gráfico de setor ou pizza, mas ele lembra um gráfico de barras, não é isso? Então, ele combina, ele também é usado para variáveis qualitativas. E olha o poder desse gráfico aqui, tá? Se eu estiver fazendo um gráfico resumo, olha quantas variáveis eu tenho no único gráfico. Eu tenho região geográfica,
categoria ocupacional e local de moradia. Eu tenho 3 variáveis no mesmo gráfico. E que, como soma 100%, eu posso comparar visualmente as diferenças e, de novo, o Centro-Oeste chama atenção. Tá? De novo aqui, um outro gráfico de uma pesquisa da Unicamp. Você veja, a vantagem desse gráfico, de você usar esse gráfico, você consegue colocar bastante texto, tá vendo? Uma vantagem. De novo, variáveis qualitativas, tá? Variável do tipo sim ou não, tá? Muito importante esse gráfico. Bom, agora eu vou falar de gráficos usados para variáveis quantitativas. Então, o gráfico clássico da estatística é esse aqui, gráfico de dispersão, ou gráfico X, Y. Tem o peso e a altura, existe uma relação, uma associação, uma correlação linear positiva entre essas duas variáveis que a gente mais ou menos esperaria. Eu tenho também um outro tipo de gráfico que, quando eu tenho a variável eixo X, que é a variável tempo, a gente está em tempos de pandemia, então isso é um clássico, eu posso ter aqui semana epidemiológica, posso ter trimestre, posso ter dia, posso ter mês. Então, sempre que a variável do eixo X for a variável tempo, eu chamo esse gráfico como um gráfico de linhas ou gráfico de tendência temporal. Tá? E o eixo Y pode ser uma frequência absoluta ou um percentual. Vejam esse outro gráfico também, você pode comparar resultados. Olha, mais esse aqui, eu tenho portes de municípios diferentes. Aqui eu estou comparando razão valorizada de mortalidade, o intervalo de confiança. Aqui o eixo X é o ano. Tá? E também, reparem uma coisa, para eu comparar gráficos, o eixo Y tem que ser igual em todos os gráficos. Tá? Esse é um erro muito comum. A pessoa deixa o Excel começar no 0 aqui. Não pode. Tá? Tem que ser... Geralmente, a gente pega o menor valor, desce um pouquinho na escala e o maior valor sobe um pouquinho, tá certo? Para fazer o efeito visual esperado no gráfico. O gráfico é basicamente visual. Pelo menos os gráficos que a gente chama jornalísticos ou gráficos descritivos, tá? Bom, esse gráfico a gente usou aí em Campo Grande, é um gráfico muito importante, o gráfico polar, Daniel até apresentou ele ontem também, vou passar rapidinho, nosso tempo já está acabando, que eu estou vendo aqui. Ele é recomendado para variáveis qualitativas com muitas opções de resposta, né? A gente aplicou um instrumento aí da pesquisa de clima organizacional, vai aplicar de novo agora. Eu vou fazer a propaganda agora no ano que vem, no começo do ano que vem. E esse é o gráfico chamado gráfico polar, tá? É o gráfico que trabalha, preste atenção, ele também trabalha com variável qualitativa. Ele só é interessante se essas faixas aqui não ficarem sobrepostas. Ou seja, tem que ter uma série, que é essa vermelhinha, com valores menores, ou quase menores, e uma outra por fora, tá certo? Senão você perde o efeito visual que todo gráfico deve ter. E caminhando já para o final, vamos falar de um principal gráfico da demografia, que é o gráfico de pirâmide etária. Ele é um gráfico específico para as variáveis sexo biológico e idade. Então, aqui eu tenho a pirâmide etária da época do PSF 99, de médicos. Eu tenho aqui uma comparação do envelhecimento da população brasileira, pegando municípios de menos de 5 mil habitantes, municípios de mais de 200 mil. Reparem que a base da pirâmide era uma pirâmide jovem, na década de 80, e ela vai se afunilando como uma forma de já quase um barril, né? 2000. Agora ela está mais envelhecida ainda. Então, esse é o gráfico recomendado especificamente para a variável sexo e faixa etária. A faixa etária fica aqui na linha e o sexo fica na barra. Direita, mulheres, esquerda, homens. Mapas temáticos. Bom, existem, principalmente no Sistema Único de Saúde, municipalizado, territorializado, enfim. Existem mapas temáticos que vocês devem conhecer. Quem trabalha com vigilância deve conhecer. O MapInfo, o Arquivio, o TabWin, o próprio SAIS, o SPSS. Existem vários pacotes
estatísticos, dos mais simples aos mais complexos, que permitem traçar mapas. E por que é importante traçar mapas? Porque a gente trabalha com o município, trabalha com o setor censitário, trabalha com o distrito sanitário. Então, é importante a gente poder comparar áreas também. Então, aqui um exemplo. Ó. Lá em 2000, olha como é que foi a evolução. Se eu fizer um gráfico, um mapa do Brasil, em que a relação for um médico para 1.250 habitantes, ele fica praticamente deserto. Se eu fizer, isso aqui foi de 2000, 1 para 3.450 habitantes, que, aliás, ainda é até hoje a referência da saúde da família, ele já ficava, naquela época, mais bem preenchido, né? Quanto mais escuro aqui, maior a frequência de médico por habitante. Aqui um outro exemplo para mostrar a explosão da criação de municípios do Brasil. Em branco não existia um município, tá? E aí vocês veem que daqui para cá o azul foi criação de municípios. Olha quantos municípios foram sendo criados nos últimos 40 anos no Brasil. Olha quantos. O azul, depois o marrom e depois ainda aqui você ainda tem mais alguns municípios criados. Então, você tem aí, depois da Constituição de 88, a explosão da criação de municípios no Brasil. Que eu, por exemplo, hoje defendo que alguns desses municípios não deveriam ser municípios, deveriam se juntar e voltar para trás, porque tem muito município que não consegue se sustentar, né, com seus impostos dos seus moradores. Bom, e a gente tem aqui um exemplo, eu só trouxe um para não complicar muito a aula, tá? Chamado box plot. Esse não é um gráfico jornalístico, não é um gráfico descritivo, é um gráfico analítico que ele trabalha com os percentis. Chamado box de plot, em Portugal é diagrama de bigodes, para todo mundo rir, né? Mas a gente usa o nome de box plot. Mesmo no Brasil, a gente adora um nome americano, né? Então, vamos lá. Não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas eu vou tentar falar de um exemplo aqui. Eu tenho 8 minutos, né? E aí acho que vai dar para abrir para perguntas no final. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, o PAB fixo foi criado em 98. Então, aqui, o pretinho, a cor preta, é o PAB fixo per capita antes de 98. E o vermelho é depois de 98. Vocês conseguem ver que os vermelhos todos subiram? Conseguem ver? Em relação, todos eles subiram. O que é isso? Todo mundo passou a receber um valor mediano, que essa linha aqui do meio do box plot é a mediana. Todos os municípios do Brasil passaram a receber no mínimo R$10 per capita por habitante, né? Por habitante ano, para fazer atenção primária nessa época, tá? Então, isso aqui foi uma verdadeira revolução na atenção básica do Brasil nessa época, tá? E os gráficos vão mostrando isso visualmente, né? Todos os gráficos com letra preta estão abaixo dos que estão de vermelho. Podem ver. Quem era menos desigual era o Sudeste, porque já existia capacidade instalada no Brasil. Lembrando que, nessa época, você recebia só por produção. Se você produzia procedimentos, você recebia dinheiro do governo federal. E depois, não, né? Passou a ser um per capita independente da produção, tá? Como uma das partes do financiamento dessa década de 90. Gente, eu vou abrir agora para as perguntas. Eu acho que eu cumpri rigorosamente meu tempo. Estou com o chat aberto. Vou ver se eu abro aqui também a tela para você poder ver quem for fazer pergunta. Vamos lá. Muito obrigado, tá, gente? A gente agradece, Felipe, sua disponibilidade. Deixa eu ver se eu acesso aqui o chat, ver se alguém... Pessoal, sinta-se à vontade de abrir o áudio e perguntar, ou quem preferir escrever também. Márcia está parabenizando pela apresentação, Felipe. Eu vou mandar para o Jonas, daqui a pouco ainda, viu, Jonas? Um arquivo em Excel com esses tipos de gráficos, já estão prontinhos em cada aba, para depois vocês poderem exercitar, porque eu acho que é importante, né? Porque essa aula geralmente é dada num laboratório de informática, vamos dizer assim. Mas dá para fazer também à distância, contanto que vocês peguem esse arquivo que eu vou mandar e tentem fazer os gráficos, tá?
Luiz Felipe, queria te agradecer em nome também da coordenação da residência multi, sensacional, sempre um aprendizado. Eu vi suas aulas, parece até que estatística, epidemiologia parece fácil, né? Mas só que não. Mas sensacional, muito obrigada aí. Realmente um super aprendizado, os residentes também estão sinalizando aqui que adoraram a apresentação. Jane falando assim, obrigada, confesso que conheci alguns gráficos nessa aula, bem didático, esclareceu muita coisa, conteúdo muito construtivo. Esse arquivo vai ficar no portal, Jonas, o arquivo? Vai, né? Vai. Todos os arquivos de apresentação e todos os vídeos das aulas vai tudo para o portal do TIX depois. Maravilha. Tá, o Matheus levantou uma pergunta. Professor, dentre as tabelas apresentadas, qual seria a melhor para se aplicar, por exemplo, em dados clínicos com características socioeconômicas? Vi um que o senhor mostrou que possui várias variáveis que podem ser utilizadas. Deixa eu voltar. É a tabela resumo, tá? Deixa eu ver se você me dá de volta a chance de mostrar aqui. Espera aí. Deixa eu voltar. Essa pergunta é fácil de responder, tá? Tem algumas que a gente não sabe responder, não, tá? Mas essa é fácil. Certamente eu usaria essa daqui, ó, tá? Adaptando ela, óbvio, né? Eu usaria essa, tá? Tá, Matheus? Se quiser abrir aí para falar, eu usaria essa, tá? Eu viria aqui características. Aí, assim, só para vocês entenderem, essa tabela ela veio de um questionário. Um bloco de perguntas do questionário era variáveis sociodemográficas. A gente chamou aqui sociodemográfico. E o outro bloco era formação. Mas se você não tiver dois blocos, você pode colocar aqui variáveis selecionadas, entendeu? Coloca no genérico, entendeu? Aqui a gente quis ser um pouco preciosista, entendeu? Colocar qual era o grupo de perguntas no questionário, o módulo, né, em que essas perguntas estavam, tá? Porque a gente anexava o questionário no final do relatório. Veio de um relatório, né? Eu estou, inclusive, com ele aqui na minha mão, aqui, relembrando os tempos, está aqui do meu lado. A gente está preparando uma surpresinha ano que vem com o IBGE para vocês aí. Não posso falar. Se é surpresa, eu não posso falar e nem perguntem. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu abro aqui o chat. Espera aí, eu fechei. Estou falando do arquivo em Excel que o Felipe citou. Espera aí. Estou falando... Espera aí. Não, mas olha só, Márcia, essa aqui é uma outra pergunta. Não, o arquivo que eu vou liberar para o Jonas, vai ficar também com o Jonas no portal. Não é isso, Jonas? Eu ainda não mandei, eu vou mandar. É porque eu estava só dando uma atualizada aqui numa planilha, numa aba da planilha, tá? Eu vou mandar, Márcia. Vou colocar Gente, os dois mais arquivos. Alguma pergunta? Hã? Vou colocar os dois arquivos juntos, a sua apresentação e essa planilha do Excel também. Isso, que eu vou mandar. Tá. Mais alguma dúvida, então? Gente, então eu queria agradecer. Uma honra estar com vocês aí de novo. Eu vou estar aí daqui a 2 semanas aí com o pessoal, na semana toda aí. Já falando do planejamento da saúde bucal, tá? Aliás, Ana, chamando você. É Ana também, olha a minha cabeça aqui. É Ana. Ana Luísa, se puder abrir. Então, queria ver se na semana que a gente tiver aí, a gente faz uma agenda com você e com o Vinícius e com a pessoa de referência da bucal, tá? Acho que é importante. A gente vai fazer uma sensibilização, mostrar o questionário, já está pronto, formatado. Super Jonas aí, né, Jonas? Gente, valeu, então. Boa noite para vocês. Se não tem mais ninguém, boa ideia, chamar os dirigentes da Odonto. Acho que é legal sim, Matheus. Boa ideia. Tá? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ana. Em nome de todo mundo. Boa noite, Jonas. Daqui a pouco eu mando, então, o arquivo. Tá bom, Jonas? Daqui a meia hora. Perfeito. Perfeito. Se vocês puderem A gente abrir agradece as mais uma câmeras vez, agora para Felipe. dar tchau. Abram as câmeras aí, gente. Por ficar só nesse negocinho preto aqui não dá, não. Só esse quadradinho preto. Abre aí. Eduarda, Suzy. Agora vai aparecer. Rejane. Tudo de bom, gente. Davi com cara. Davi. Ao Davi. Maurício. Um abraço, então, tá, gente? Um abração para vocês. Forte abraço a todos.